dia, amado ouvinte. Chegamos a mais uma série do nosso Alimento Diário, primeira semana do nosso quinto volume, ou seja, Alimento Diário do número 5, onde o título é Uma Vida com Deus. Louvado seja o Senhor por mais essas mensagens que nos dão a visão clara do seu propósito, da sua palavra, o desejo do seu coração para conosco, que somos esses materiais para a sua edificação. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, Cristo, igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, saber o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Esse é o nosso ponto para aquilo com oração baseado em Hebreus. E o nosso título da mensagem de hoje, quarta-feira, é Libertos do pecado e do pavor da morte. Nós sabemos que a escada que conecta a terra com o céu, ela está na igreja. Quando nós saímos às ruas para pregarmos o Evangelho e praticar o Posso Orar por Você, nós conectamos as pessoas com o plano celestial. Pois a igreja, ela é a porta dos céus e é Cristo que conecta as pessoas aos céus. Ele é esse conector, a escada, o centro de comunicação da terra com o céu, amado ouvinte. Portanto, não é nossa habilidade de falar a palavra que conecta as pessoas do céu, mas é Cristo. Sendo assim, não usemos as nossas habilidades para querer fazer a obra de Deus, ou até mesmo para tentar conectar as pessoas com Ele. Usemos a palavra de Cristo. Louvado seja o Senhor. O capítulo 3 de Gênesis, a serpente ali com sua astúcia, ela corrompeu a mente de Eva e a fez duvidar da palavra de Deus. Isso está em Gênesis 3. Pela hesitação da mente, a serpente conseguiu atrair e enganar a mulher. E para substituir a Deus, ofereceu a ela uma alternativa, ou seja, ofereceu o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A partir daquele momento, o homem ele foi desconectado de Deus, que é a única verdade do universo. Ao desconectar-se de Deus, o homem caiu em vácuo, vaidade, falsidade e muitas mentiras. Por essa razão, amado ouvinte, Deus enviou seu próprio Filho para tornar-se homem. O Verbo, ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Isso está em João 14. A humanidade, em geral, ela vive desconectada de Deus e sobre a escravidão de Satanás. Como está escrito em Hebreus, diz, visto, pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, deste também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Como nós lemos acima, que está em Hebreus 2, 14 e 15. Satanás, ele domina e escraviza as pessoas com o pavor da morte. E por ter medo de morrer, muitos adoram ídolos, também fazem oferendas para assim se quererem se proteger da morte. É uma prática comum em alguns países. Ok, amado ouvinte? E também para ter prosperidade e saúde. Muitos fazem pactos com os ídolos e se tornam reféns e escravos de Satanás. Graças a Deus, amado ouvinte, Jesus veio para libertar-nos da escravidão. Ou seja, agora nós fomos libertados, somos libertos. Como nós, Jesus, o Filho de Deus, ele tornou-se semelhança da carne humana, mas sem pecado, sem participar do pecado. Porquanto o que fora impossível à lei, porquanto o que foi impossível à lei, amado ouvinte, o que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado,
condenou, ou com efeito, Deus condenou na carne do pecado. O pecado, isso está em Romanos. A carne, ela não consegue cumprir a lei. Ela enferma, não consegue cumprir a lei. Por isso, amado ouvinte, prestemos bastante atenção ao que a Bíblia menciona. Jesus, ele tomou a semelhança da carne do pecado. Isso quer dizer, amado, que quando ele se fez carne, ele não nasceu da vontade da carne, ou seja, de um pai e de uma mãe. Ele nasceu de Maria, por meio da concepção do Espírito Santo. Por isso, ele não tomou a carne do pecado, mas apenas a semelhança do pecado. Ele se parecia com o homem, tinha semelhança do homem, mas ele não tinha pecado. Louvado seja o Senhor. Quando a semelhança da carne, do pecado, foi para a cruz, Deus condenou na carne o pecado. Louvado seja o Senhor. Por isso, amado ouvinte, isso é motivo de grande alegria para nós. Ok? Então agora não vivamos mais refém do pecado. Não tenhamos mais medo da morte. Vamos sair da esfera do temor, de temer, também de escravidão. Deus, ele já nos libertou de tudo isso. Podemos conferir isso em Colossenses 1,13. Por isso, creamos, como cristãos, nós podemos e devemos viver essa realidade espiritual na terra. Louvado seja o Senhor. Por isso, amado ouvinte, vamos agora olhar para o Senhor firmemente e oramos ao Senhor nesse momento. Que o Senhor conceda a você graça e prosperidade por meio do Espírito Santo e te dê uma visão do propósito dele para contigo e para que vocês foram criados. Deus, ele tem um plano, e esse plano, amados ouvintes, é gerar um filho coletivo, que nesse filho ele possa habitar ricamente. Então, o alvo de Deus hoje é dispensar-se para nós. E o alvo do adversário é não permitir que Deus se dispense para nós. Por isso, ali em Romanos 12, Paulo faz um rogo. Rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, ou seja, vosso verdadeiro serviço. Então, amado ouvinte, o verdadeiro serviço que nós podemos fazer a Deus é nos apresentarmos a Ele, para que assim Ele continue se dispensando para nós, nos iluminando e nos tornando santo como Ele é santo, e nos incluir nesse corpo, nesse filho varão, desse filho que há de reger essas nações com cetro de ferro, esse homem coletivo, esse exército qual é o seu corpo, o templo do Espírito Santo. Louvado seja o Senhor.